Olá, seja bem-vindo ao Religare, Conhecimento e Religião. O martírio se faz presente em várias tradições religiosas. Mas como compreender o martírio a partir das práticas islâmicas xiitas? Hoje no Religare eu recebo Patrícia Simone do Prado. Ela é mestra em Ciências da Religião e doutoranda em Relações Internacionais pela PUC Minas. Bem-vinda, Patrícia. É um prazer receber você aqui. A casa é sua, né? Já é a quarta vez que você vem Obrigada, ao Religare. Flávio, pelo convite. Para rever este e outros programas, basta acessar o nosso canal no YouTube, Religare, Conhecimento e Religião. Curta e compartilhe o Religare. Patrícia, você já está praticamente terminando o doutorado neste primeiro semestre do ano de 2018, né? Quase doutora em Relações Internacionais. E você fez mestrado em Ciência da Religião na PUC Minas e sua formação em Pedagogia. Isso. Conta para nós um pouco dessa trajetória e dos seus estudos atuais. O que você está pesquisando nesse momento, em particular sobre o grupo xiita, né? Você começou os estudos sobre o Islã já no mestrado, né? Isso. Em 2009, quando eu ingressei na especialização em Ciências da Religião, comecei mapeando a questão do fundamentalismo. O campo em si, com os xiitas, ele ocorreu no mestrado e com o grupo de Foz do Iguaçu. No momento eu estou no doutorado, continuo também com esse grupo, mas ampliando para o grupo no Líbano, que, através de um financiamento da CAPES, pude ir ao Líbano e fazer essa pesquisa de campo. Então hoje eu continuo trabalhando com xiitas, numa procura pela compreensão do martírio a partir de uma determinada narrativa muito especial para os xiitas. Esse tema do martírio, ele está presente nas tradições religiosas, né? Uhum. Há alguma especificidade dessa narrativa do martírio nesse grupo religioso xiita? Então, o martírio, ele, como você mesmo disse, ele perpassa por várias tradições. No caso dos xiitas, em especial, nós temos uma narrativa que marca de forma muito especial os xiitas, que é a narrativa sobre a morte do neto do profeta Muhammad, que é o profeta do Islã, o profeta mensageiro do Islã. Hussein, no ano de 680 depois de Cristo, vai para o deserto de Karbala. Então eu vou resumir a narrativa, né? Vai para o deserto de Karbala junto com os seus companheiros e sua família, aproximadamente pouco mais de 70 pessoas, contra um exército bem maior. O que o impulsiona aí nesse combate, que ele tinha consciência de que era um combate que ele iria perder, mas que essa perda teria um outro significado para ele. Então, aos olhos de muitos, é uma perda, mas para os xiitas não é uma perda em si. Porque o governo omida da época estava corrompendo o Islã. Muito do que o profeta Muhammad havia dito estava se perdendo. Então, Hussein ele se sente compelido a salvar o Islã. Essa é uma das frases que você vai encontrar recorrente entre os xiitas. Hussein, ele é o salvador do verdadeiro Islã. Então, inclusive essa narrativa, ela lembra muito a narrativa do Cristo, porque ele dá a sua vida em prol do Islã. Mesmo sabendo que iria morrer devido à questão do número, que era bem menor, e também das profecias que haviam sido preditas antes, ainda assim ele vai, e o sangue que é derramado de Hussein e seus companheiros ainda hoje clama entre essa comunidade. Então, a minha pesquisa ela se baseia nisso, nessa narrativa, que é uma narrativa histórica e que é comemorada, que é celebrada todos os anos pelos xiitas, desde a sua morte. Sim. Só para a gente compreender bem, no interno do Islã há grupos. Sim. Né? Os dois grupos principais são xiitas e sunitas. Isso. Você está concentrado no estudo sobre os xiitas. Isso. Bom, mas há nessa narrativa sobre a morte uma repercussão que se faz presente no cotidiano, né? na vida do xiita. Como é que se manifesta isso? Porque a morte de Hussein, ela é vista como um ato de entrega, de abnegação, e ela é tida como um martírio. Então, o mártir é aquele que testemunha. Inclusive, a palavra no árabe, ela vem de um verbo shahada, que é o mesmo que você usa para a confissão de fé. Então, o mártir é aquele que confessa
através da sua vida e da sua morte, que ele é um seguidor de Deus. Então, jihad e martírio estão juntos, porque o jihad é o esforço que todo muçulmano deve fazer, e você tem pequeno e grande jihad. Então, eu entro nessa questão até para a gente compreender como que essa narrativa ainda continua viva e por que ela continua viva e no cotidiano dessas pessoas, porque não há como falar do martírio se eu não falar do jihad. Então, jihad se divide em pequeno e grande jihad. E o que é jihad? Jihad, a palavra jihad significa esforço. Sim. E ela se divide em duas categorias, a pequena jihad e o grande jihad. O grande jihad é aquele que todos os dias o crente, o muçulmano, ele faz. Ele é o esforço cotidiano que ele tem para se tornar um melhor muçulmano. O pequeno jihad seria o combate. Então, para também ir a um combate, há toda uma prerrogativa, você não pode atacar, você tem que apenas resistir. Então, há todo um arcabouço por trás desse conceito e dessa forma de também vivenciar o pequeno jihad. É curioso chamar pequeno, mas é a batalha. Isso. E o grande é o cotidiano. Mas você só consegue chegar no pequeno se você passa pelo grande. Que é esse cotidiano. Que é o cotidiano. Porque cada passo que você dá no crescimento desse grande jihad na sua vida, você vai se tornando... os valores vão sendo menos individuais e mais para a coletividade. Então, você se torna mais coletivo, menos individualista. Então, se num momento você precisa embarcar num pequeno jihad, que seria um combate armado, você não vai ter dificuldades, por exemplo, de deixar sua família para ir para uma luta armada. Porque o seu ego, que ele chama de nafs, já foi trabalhado. A sua espiritualidade já foi trabalhada. Então, por isso também que um mártir não é qualquer um. Apesar de que também nos discursos, quando você pergunta quem é um mártir, como eu vou saber quem é um mártir? E eles vão dizer assim, só Deus sabe quem é um mártir. Mas o mártir, ele tem características que vão pontuá-lo como aquele que conseguiu trabalhar de forma a que esses valores ficassem tão explícitos que não há como você dizer, esse não é um verdadeiro mártir. Então, para vencer, para chegar no pequeno jihad, você tem que passar no grande jihad. Isso você vê cotidianamente. E quando chega num local como o Líbano, que vive conflitos de forma muito intensa e em intervalos pequenos, em momentos pequenos, você entende isso. Por que essas pessoas elas trabalham dessa forma e como isso é importante? Porque isso está ligado diretamente à sobrevivência deles. Eu estive na vila de Haibib, que é no sul do Líbano. Você ficou praticamente durante o ano de 2017 no Líbano. Eu cheguei em maio e saí no dia 1º de dezembro de lá. Sim. E tive oportunidade de conhecer tanto a capital quanto o sul, que é uma parte que vivenciou a guerra assim, de forma bem intensa. Não que as outras não tenham vivido, mas a resistência ali ela se faz presente ainda hoje de uma forma muito visível. E quais são as tensões? Hoje eles vivem as tensões com relação às fronteiras ali com a Síria, com o Daesh, mais comumente conhecido como Estado Islâmico, mas que como pesquisador e como alguém que trabalha nessa área, eu não utilizo essa terminologia, né? Então, até mesmo para não criar mais estigmas com relação ao grupo, porque os muçulmanos eles não reconhecem esse grupo como um grupo islâmico. Então, a tensão é com esse grupo, porque as fronteiras são muito porosas, a qualquer momento eles podem entrar. Então, hoje, a resistência islâmica xiita, Hezbollah, está na Síria combatendo o Daesh. Eu tive contato com familiares de pessoas que estão lá. Tive a oportunidade de conversar com jovens que estão lá e que estavam num período de visita à família, porque eles vão para o combate, ficam algum tempo, depois voltam para o Líbano, tiram 15 dias e voltam de novo. Então, eu tive oportunidade de conhecer esses jovens, conversar com esses jovens. Isso, para mim, foi muito importante, até mesmo para essa questão do martírio ficar mais clara. E uma tensão que sempre existe é com Israel. Porque mesmo Israel se retirando do Líbano, você não tem um acordo de paz.
né? Não foi assinado um acordo de paz, mas apenas uma retirada. Sim. Patrícia, é muito no nosso cotidiano, para o público comum, senso comum, melhor dizendo, você fala xiita, mas você logo pensa em algo associado à violência ou a radicalismo. Como é que a gente consegue fazer assim, para tirar esse vínculo? Eu acho que um dos primeiros exercícios que nós devemos fazer ao analisar qualquer grupo, não apenas os xiitas, mas outros grupos, principalmente grupos religiosos, é, primeiro, olhar o grupo de forma individual e contextualizada. Sim. Porque os xiitas... Vamos fazer o seguinte, vamos deixar para o segundo bloco, Okay. que aí você vai ter mais tempo para explicar. A gente está falando no Religário de hoje, aqui com a Patrícia Simone do Prado, sobre a questão do martírio na narrativa islâmica xiita. A gente vai fazer um breve intervalo e a gente volta daqui a pouco. Até já.